Este trabalho é o projeto interdisciplinar de curso da turma do 4º período de Engenharia Civil EAD do Centro Universitário do Sul de Minas, UNIS. O tema do nosso trabalho é Residência Sustentável, o uso de energia solar fotovoltaica. Abordamos neste artigo a viabilidade de produção de energia elétrica através da instalação de um sistema solar fotovoltaico em unidades habitacionais populares. Com o avanço da tecnologia, nos últimos anos houve um barateamento do custo de instalação desse sistema, tornando-o economicamente viável. Verificamos que, com incentivos governamentais, é possível dotar as casas populares com esse sistema. A popularização do sistema fotovoltaico no país é benéfica em todos os sentidos, pois diminuirá nossa dependência das usinas hidrelétricas e termoelétricas. O país irá economizar na construção de linhas de transmissão e distribuição, a fonte de energia é inesgotável e limpa, o tempo de instalação é curto e não há necessidade de espaço físico dedicado. A eletricidade se tornou a principal fonte de luz, calor e força utilizada no mundo moderno. Atividades simples como assistir à televisão ou navegar na internet são possíveis porque a energia elétrica chega até nossas casas. Fábricas, supermercados, shoppings, escolas, laboratórios e uma infinidade de outros lugares precisam dela para funcionar. Grande parte dos avanços tecnológicos que alcançamos se deve à energia elétrica. Devido a essa grande importância que a energia elétrica assumiu na nossa evolução, o homem começou a procurar fontes de energia que pudessem suprir a crescente demanda mundial. Há algumas décadas, por causa dos impactos ambientais que a produção de energia elétrica tem provocado, passamos a procurar fontes de energia economicamente viáveis, que não agridam o meio ambiente ou pelo menos tenham impacto reduzido. Nesse cenário, o Brasil se destaca pelo grande potencial de produção de energia elétrica limpa, dentre as quais destacamos as fontes eólica e solar, mas que são pouco exploradas. Ainda hoje, cerca de 80% da energia elétrica consumida no país é produzida pelas hidrelétricas e termoelétricas, que têm alto impacto socioambiental. O Brasil é um país com alta incidência de radiação solar e, por conseguinte, tem uma enorme e inexplorada capacidade de produção de energia solar fotovoltaica. Estudos mostram que, se houver uma política governamental de incentivo à produção de energia solar, poderíamos dar um salto enorme e alcançar em pouco tempo patamares de produção parecidos com os de países europeus. A chamada geração distribuída oferece um contraponto às imensas usinas, construídas em áreas remotas, que abastecem a maior parte do país e geram alto custo com a construção de linhas e sistemas de transmissão e distribuição. Veremos ao longo deste trabalho que, seja por motivos técnicos, econômicos ou sociais, o país deve investir pesadamente na produção da energia solar fotovoltaica. Olá pessoal, boa noite. Me chamo Luan. Como estamos falando de energia fotovoltaica, eu vou explicar o que é. Energia fotovoltaica é energia produzida por partículas de calor que são emitidas pela irradiação da luz solar. Essas partículas, em contato com células fotovoltaicas, geram energia. Em dias nublados ou em dias ensolarados, há a transmissão de energia quando em contato com as células. Porém, a intensidade do calor reflete na intensidade da energia. Quando o calor em contato com as células fotovoltaicas, os elétrons se movimentam, produzindo assim a eletricidade ou a energia. A história, segundo Alessandro Matias, é que a energia fotovoltaica foi descoberta por um físico francês chamado Edmond Becquerel no século XIX, quando testava o efeito fotovoltaico com 2 eletrodos metálicos como uma solução condutora. Depois, vários pesquisadores foram desenvolvendo o método e aperfeiçoando para gerar energia. A primeira célula de silício, que hoje é considerada a mais utilizada, foi desenvolvida no estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Daí em diante, a utilização desse tipo de energia foi tomando grandeza e sendo cada vez mais utilizada. Em 1980, Israel foi o primeiro país a estabelecer a utilização da energia fotovoltaica solar
Naquela época a produção era pequena, menor que 20 megawatts. Quase 10 anos depois, em uma conferência mundial, falava-se em pouco mais de 1000 megawatts de sistemas instalados. A transmissão em energia é o contato dos elementos fótons, que são pura energia solar transmitida, quando em contato com os semicondutores, faz com que os elétrons entrem em movimento criando energia. Quanto maior a emissão de fótons, maior o fluxo de elétrons e aumento de energia. Essa energia pode ser utilizada ou armazenada em bateria. Para o uso dessa energia na rede, precisa-se passar por um inversor, que irá converter essa corrente contínua dos semicondutores para energia alternada. Essa condição são estabelecidas necessárias pela rede de eletricidade pública como norma. E as vantagens de gerar energia solar fotovoltaica? Além de gerar uma economia constante em um momento de maior fluxo de calor pelos fótons, gera um menor custo, é de transmissão contínua e de qualidade, não gera nenhum impacto ambiental, não depende de área física dedicada extensa para geração, é de fácil instalação e curtos prazos, sendo assim uma grande vantagem a sua utilização tanto economicamente, em relação aos custos de instalação e manutenção, ambientalmente, por não gerar impactos ambientais e ocupação de ampla área, e socialmente, já que todos esses custos serão menor aos consumidores finais. A geração de energia fotovoltaica, há muito tempo, ela é vista como uma tecnologia de energia limpa e sustentável, né, que se baseia na fonte renovável de energia mais abundante e amplamente disponível no nosso planeta, que é o Sol. O Brasil ele possui um potencial gigantesco para se aproveitar. Se fizermos uma comparação dos valores de radiação solar no Brasil e na Europa, fica muito fácil de enxergar que o nosso potencial ele é muito maior. Só que, no entanto, na Europa eles possuem instalados 88 gigawatts de energia fotovoltaica, enquanto aqui no Brasil nós temos apenas 1 gigawatts instalados. Para se ter uma ideia, a radiação solar na região mais ensolarada da Alemanha, que é líder mundial no uso de energia fotovoltaica, é 40% menor do que uma região menos ensolarada no Brasil. Hoje, a energia solar fotovoltaica, ela, depois da hidráulica e da energia eólica, ela é a terceira mais importante fonte de energia renovável em termos de capacidade instalada a nível mundial. Mais de 100 países utilizam energia solar fotovoltaica, né? Se formos falar um pouco sobre a evolução dos custos de produção, a gente pode perceber que há uma queda de valores muito grandes. Somente em 2012 que o consumidor brasileiro ele pôde começar a gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis. E com isso ele pôde compensar tal produção em troca de créditos em sua conta de energia. É o que chamamos de mini geração ou microgeração. Essa possibilidade foi inicialmente regulamentada pela Resolução Normativa número 482 de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. E desde novembro de 2015 entrou em vigor a Resolução 687 de 2015, que atualizou a norma anterior e trouxe uma série de mudanças. Ela trouxe avanços ao setor de energia solar fotovoltaica ao favorecer a adesão a essa fonte e a compra de placas solares. Assim passa a atender um novo mercado, né, potencial. O efetivo faturamento das primeiras unidades consumidoras no sistema de compensação de energia, ela começou a ocorrer só em 2013. E ao final de 2015 já eram contabilizados mais de 1.000 geradores conectados à rede, sendo mais de 90% de sistemas fotovoltaicos. Se a gente for falar aqui um pouco sobre os incentivos do governo,
Para ampliar e aprofundar as ações, né, de estímulos à geração de energia pelos próprios consumidores, o Ministério de Minas e Energia ele lançou em dezembro de 2015 o Programa de Desenvolvimento de Geração Distribuída de Energia Elétrica, o PROGD. Né, com 100 bilhões em investimento do PROGD, a previsão é que até 2030, 2,7 milhões de unidades consumidoras poderão ter energia gerada por elas mesmas. Né? Que bacana. Segundo os especialistas, para o consumidor final, o investimento para a geração de energia fotovoltaica custa cerca de de 15 a 25 mil reais. Esse investimento demanda de 6 a 12 anos para se pagar. Isso representa vantagem, né, para o consumidor na adoção do sistema, pois se paga muito antes da vida útil das placas, né, solares, que tem em média em torno de 25 anos de garantia. Olá pessoal, cálculo da carga total da residência. Nos baseamos na ABNT, especificamente na NBR 5410/2008, onde se fala que as instalações elétricas de baixa tensão estabelecem as condições para se definir a potência de iluminação e de tomadas de uso geral e tomadas de uso especial em um projeto. Esta NBR estabelece condições para cálculo da potência de iluminação, parâmetros para o estabelecimento do número de tomadas e parâmetros para o estabelecimento da carga das tomadas. Com base nessas informações, conseguimos montar um projeto para o estabelecimento da carga total que deve ser instalada em uma residência. Orçamento para instalação do sistema fotovoltaico. Para uma família de 4 pessoas de classe baixa, com poucos aparelhos elétricos, estimando que o consumo médio mensal seja de 120 kWh, o custo para instalação desse sistema fotovoltaico varia aí de 8 a 10 mil reais. Considerando que a fatura de energia de uma família que consome 120 kWh na cidade de Varginha custa em torno de R$ 102, o investimento da instalação do sistema fotovoltaico se pagaria em aproximadamente 7 anos. Como a vida útil desse sistema está em torno dos 25 anos, conclui-se aí que a viabilidade econômica está garantida. Mas como sabemos que para uma família de classe baixa dispor de 8 mil reais é muito difícil, daí a importância do governo estar incentivando aí essas famílias com a liberação do FGTS, diminuição de impostos sobre os componentes, empréstimo subsidiado pelos bancos estatais e outros investimentos aí que poderia estar ajudando essas famílias. E com isso criaríamos também empregos e aumentaríamos a arrecadação de impostos. Conclusão. Com base na pesquisa realizada, podemos perceber a viabilidade econômica da produção de energia elétrica pelo sistema solar fotovoltaico em residências populares. Diversos são os motivos que indicam isso. A grande demanda por essa fonte energética, o Brasil tem grande potencial de produção devido à sua localização geográfica e o silício, principal produto usado na fabricação das placas solares, é abundante no país e os custos de instalação caíram a patamares acessíveis. Para o incremento do uso dessa fonte, precisamos que o governo adote medidas de incentivo, como a diminuição de impostos sobre os componentes, a liberação do FGTS para aquisição do sistema e a liberação de linha especial de crédito para esse fim. Acreditamos piamente que a adoção em larga escala dessa fonte energética, além de viável, é extremamente necessária em nosso país, pois vivemos um período de aumento da demanda por energia elétrica e a solução encontrada pelo governo, a construção de grandes hidrelétricas na região amazônica, não é uma boa alternativa, devido aos problemas socioambientais decorrentes da formação de grandes represas naquela região. O mais sensato seria aproveitar esses recursos utilizados na construção dessas grandes usinas para financiar a mini-geração e a microgeração de energia elétrica pelo sistema solar fotovoltaico, que apresentam resultados imediatos e com curto tempo de instalação. Nosso sonho é ver isso acontecer em pouco tempo, pois o desenvolvimento do nosso país necessita de energia elétrica abundante e barata.